Olá, muito bom dia. Dia 1 de abril. Que bom, que prazer você estar aqui conosco nesta manhã de sexta-feira, 1 de abril. Diz-se que 1 de abril é o dia da mentira. Satanás sempre procura um momento para que ele possa ser exaltado, porque a Bíblia Sagrada nos diz em João 8,44 que ele é o pai da mentira. Mas hoje, aqui, conosco, você ouvirá a verdade. Gostaria de convidar-te para que nós oremos. A oração é poder e sem oração não temos o entendimento da palavra do Senhor. Por isso, feche os seus olhos, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor e Salvador Jesus Cristo, Santo Espírito, obrigado, Senhor, porque Tu és o Pai da verdade. O inimigo inventou um dia para que as pessoas possam exercer aquilo que lhe é característico, a mentira. Mas hoje aqui estamos para falar a verdade. E a verdade da tua palavra, da qual rogamos que o teu Espírito nos dê entendimento, compreensão e possa fixar na nossa mente para que possamos agir com o Espírito da verdade. Que o dia de hoje possamos realmente falar a verdade, como está escrito, assim diz o Senhor. Obrigado por esta bênção. Em nome de Jesus te agradecemos, ó Pai. Amém. Prezado amigo, abril é um mês que todo mundo gosta, é um mês de alegria, é um mês que nos traz os primeiros rebentos, não é? Das plantas novas. E por isso, esta manhã nós estamos estudando aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, não é? Como o título que diz o Espírito de Cristo em nós. Ontem nós falamos sobre o dom de Jesus e vimos a história que nos foi contada como o Espírito de Deus guiou o irmão Mike a ajudar a muitos que estavam fracos, né? Que debilitaram espiritualmente. Queridos, Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1:27, foi o texto que terminou ontem a nossa meditação. O que quis dizer Paulo com Cristo em vós? Será isto possível? Um mistério do amor de Deus que Ellen White explica. Ela diz que é por meio do Espírito que Cristo habita em nós, por meio do Espírito Santo. E o Espírito de Deus recebido no coração pela fé é o princípio da vida eterna. É exatamente isso. Por meio do Espírito Santo, Cristo habita em nós. O Espírito Santo gera Cristo em nós quando aceitamos pela fé. Tal como ele gerou Cristo no ventre da Maria, quando a Maria aceitou pela fé, as palavras de anjo, o Espírito Santo pôde atuar nela e Cristo foi gerado dentro de Maria para nascer como homem, aqui na terra e viver como homem para nos poder salvar. E esse mesmo Cristo subiu aos céus, mas como ele pode habitar em nós? O Espírito Santo faz isso em nós. Gera Cristo em nós. Cristo passa a habitar em nós. Ora, habitar é viver de forma permanente. Assim podemos discernir melhor o pensamento de Jesus na sua palavra quando Ellen White. Ora, habitar é viver de uma forma permanente. Assim, posso discernir melhor o pensamento de Jesus na sua palavra quando ele habita em mim. Quando Cristo habita em mim, porque as palavras que nós estudamos na Bíblia são palavras de Cristo. Aliás, o Espírito Santo é dito que ele viria para nos ensinar o que Cristo nos ensinou ou deixou como seus ensinos. Ellen White diz como tudo se opera. Ela explica. Diz que a transformação do caráter é o testemunho para o mundo de que Cristo habita no indivíduo. A transformação do caráter, do nosso caráter, revela de que Cristo habita em nós.
O Espírito de Deus produz uma vida nova na alma, levando os pensamentos e os desejos à obediência à vontade de Cristo. E o homem interior é renovado segundo a imagem de Cristo. Já viste aquela pessoa que era um drogado, um adúltero, um assassino, um ladrão, né? Um mentiroso, fofoqueiro, e de repente é uma pessoa mansa, humilde, tem anseio pela verdade, vive a verdade, abandona aquela vida toda, e a gente pergunta, mas o que foi? Passou por um psicólogo? Será que ele teve alguns treinamentos? Não. Ele aceitou pela fé o Espírito de Cristo, aceitou o Espírito Santo, aceitou Jesus como seu Salvador, e Cristo trouxe, e o Espírito Santo trouxe Cristo dentro do seu coração para operar a mudança. Quando Jesus prometeu o Espírito Santo aos discípulos, ele estava a dar-se a si mesmo por intermédio do Consolador, né? Por isso, convinha que ascendesse. Foi isso que Jesus disse: quando vier o Espírito, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-la há de anunciar. Por isso que a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo não vinha falar dele, mas vinha falar de Cristo. O Espírito Santo vinha exaltar Cristo, vinha glorificar Cristo na vida do homem. Vinha fazer aquilo que Deus tinha prometido, que ele pode tornar o homem mais puro do que o ouro de Ofir. Paulo também diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o Espírito é vida. Romanos 8, verso 9 e 10. E realmente, se nós não temos o Espírito Santo em nós, como Cristo pode habitar em nós? Há quem pergunte: o Espírito de Cristo é o Espírito que emana de Cristo ou é o Espírito Santo? Já Isaías tinha profetizado que a terceira pessoa da divindade repousaria sobre o Messias. Veja o que diz em Isaías: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Então Isaías já estava falando de uma terceira pessoa que ia atuar, porque Cristo viria a este mundo, como está profetizado em Isaías, sobre o Messias, e quando ele chegaria a esse mundo, o Espírito Santo repousaria sobre ele. A verdade é esta. Isaías 11, verso 2 é o texto que nos apresentamos. No original, em Isaías, o Espírito é mencionado 7 vezes. No Apocalipse, são mencionados 7 Espíritos de Deus, em relação ao Cordeiro que foi morto, Apocalipse 5, verso 6. Na Bíblia, o número 7 indica completude e perfeição, algo que é completo e perfeito. Assim, Jesus é o supremo exemplo de alguém cheio do Espírito, com a plenitude da presença de Deus na sua vida e que recebia diariamente o Espírito Santo. Por isso também Pedro usa a expressão o Espírito de Cristo, 1 de Pedro 1, 11. De fato, Cristo estava tão cheio do Espírito Santo que os dois eram como um só e o mesmo Deus, apesar de serem pessoas distintas. Então, já reparaste aquela pessoa que fica tão grudada uma na outra que olhas para uma e para outra e vê o mesmo semblante, o mesmo caráter, a mesma atitude, a mesma forma de agir e pensar? É o que aconteceu com Jesus Cristo. Quando ele veio a esta terra, ele foi tão cheio do Espírito, da terceira pessoa da Trindade, da divindade, que os apóstolos muitas vezes mencionava o Espírito de Cristo falando do Espírito Santo. O Espírito de Cristo ou Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É a pessoa que, quando nós estamos cheios dele, nos torna mais semelhante a Cristo. Já ouviram? Veja, quando os apóstolos saíram a pregar, eles estavam tão cheios de Jesus, por meio do Espírito Santo que foi derramado, que as pessoas olhavam e diziam para ele: eles são pequenos cristos, eles são semelhantes a Cristo. E começaram a chamá-los de cristão.
Entende por que que nós precisamos do poder do Espírito Santo? Precisamos da pessoa do Espírito Santo na nossa vida? Porque ele gera Cristo em nós, a ponto de nós sermos tão semelhantes a Cristo que as pessoas olham para nós e veem Jesus. Então, se queremos viver com Jesus e por Jesus, precisamos de ter o Espírito Santo em nós, meu querido amigo, minha querida irmã. Isto é absolutamente inevitável. Eu não posso resplandecer o caráter de Jesus. Eu não posso ser chamado de cristão. Eu não posso. As pessoas não podem olhar para mim e ver o brilho de Jesus sem o poder do Espírito Santo estar operando em mim completamente. E nesse sentido, talvez nós teríamos a perguntar: e então? Eu, quando olho para mim e vejo que não tenho nada com Cristo ainda, em muitos aspectos do meu caráter eu falho. Querido amigo, há um ditado que se diz: quando eu olho para mim, não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Cristo, como poderia não ser salvo? Se nós fixarmos os nossos olhos em Jesus e aceitar pela fé todas as manhãs ser batizado pelo Espírito Santo, então Cristo resplandecerá em nós. O mundo verá Cristo em nós. Não precisamos de ficar perguntando se já estamos como Cristo, ou igual a Cristo, ou semelhante a Cristo. Façamos como Paulo diz, deixando para trás as coisas que ficam, eu prossigo para o alvo. A nossa grande tarefa é prosseguir para o alvo, estar cada manhã cheio do Espírito. Por isso, meu amigo, continue nos assistindo todas as manhãs. Não perca essa oportunidade de cada manhã estar aqui reunidos para meditarmos e orarmos. Eu quero convidar-te a orar, a inclinar a sua fronte enquanto oramos. Pai amado, obrigado, Senhor, porque nós temos essa promessa de estarmos cheios de Cristo. Mas essa promessa se cumpre quando nós, pela fé, aceitamos Teu Espírito, o Espírito Santo. Muitas vezes a forma e a linguagem que se usa nas Sagradas Escrituras faz com que muitos pensam que o Espírito Santo não é pessoa, é uma força, é isto e aquilo, mas é uma pessoa. Não importa de que natureza é, mas ajuda-nos a crer e a confiar nesse ser maravilhoso da qual nós necessitamos para que Cristo possa se formar em nós. Ó Pai, esta manhã de sexta-feira, que possamos ouvir a voz do Espírito Santo. Satanás vai querer nos tentar a levar à mentira, ao engano, porque o mundo está vivendo o dia da mentira. Mas nós queremos viver o dia da verdade. Queremos que a verdade possa ser implantada no nosso coração, até que nós sejamos semelhantes à verdade que é Jesus. Dá-nos um dia de boa preparação para o teu santo dia. Suplicamos e agradecemos e rogamos em nome de Jesus. Amém. Prezado amigo, tenha um dia feliz na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Muita força, muita coragem. Se está doente, confie nas promessas do Senhor. Se perdeu algum ente querido, confie ainda nas promessas de Jesus de um dia voltar a ver sua família, o seu ente querido. E continuemos a jornada. Em breve chegaremos lá. Pela graça de Cristo estaremos lá. Um grande abraço. Até lá. Amanhã estaremos aqui de volta.